Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Santa Rosa, com pregações, estudos bíblicos, louvores e informes. Venha nos visitar e acesse o nosso blog, mas não se esqueça de clicar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e bom vídeo. Bom, estamos aqui na Igreja Metodista em Santa Rosa, na Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9h30 da manhã. E hoje, a aula de hoje é uma aula especial com o tema Examinai as Escrituras, entendendo a Bíblia. Uma aula que, na verdade, essa aula eu tenho dado desde 2008, né? E hoje nós estamos aqui na Igreja Metodista para essa aula. O objetivo dessa aula, primeiro, para aqueles que querem conhecer a Bíblia, mas têm dificuldade com a Bíblia, entender como a Bíblia funciona. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é para quem já conhece as Escrituras, tirar algumas dúvidas sobre as Escrituras e também preparar para poder ensinar a outros, ter dicas para ensinar a outros. Então essas são as duas ou três sinais, né, objetivos da aula de hoje, né? Examinar as Escrituras e entendendo a Bíblia. Então, basicamente isso. Eu estou usando o microfone para poder sair melhor a gravação em áudio que vai para o canal da Igreja Metodista no YouTube. Também eu quero dizer assim, para os que estão aqui na igreja hoje, aguardem um instante, vão anotando as suas perguntas, que eu vou dar uma oportunidade para responder as dúvidas que forem surgindo, os comentários. E para ti que está ouvindo pelo canal do YouTube, te convido a escrever nos comentários, embaixo desse vídeo, no espaço para os comentários, as suas dúvidas, as suas colocações, as suas observações, que nós da Igreja Metodista vamos estar respondendo, vamos estar também dando as devidas orientações, certo? Então essa é digamos assim, aula 1 para qualquer um que queira conhecer a Bíblia, e a aula 1 também para aqueles que querem ensinar a Bíblia para outras pessoas. Então vamos começar então, examinando as Escrituras e entendendo a Bíblia, por pastor Daniel Sapechowski, da Igreja Metodista em Santa Rosa. Ok. Para começar, nós temos que entender que a Bíblia é um livro especial. Não é qualquer livro. E não é simplesmente um livro velho ou um livro antigo. E não é simplesmente o livro sagrado do judaísmo ou o livro sagrado do cristianismo, né? Existem muitos livros antigos e muitos livros considerados sagrados para as outras religiões, né? Eu poderia citar vários. A Sutra Sagrada, o livro de Mormon, e assim vai, o Alcorão. São livros que são considerados sagrados para as outras religiões, outros são muito antigos, outros nem tanto, mas nenhum desses se compara à Bíblia. Por que nenhum desses se compara à Bíblia? Para começar, a Bíblia foi escrita há mais ou menos 4.000 anos atrás, e ela apresenta fatos históricos comprovados, o que não acontece com grande parte dos livros tidos como sagrados. A grande parte dos livros sagrados tem mitos, tem lendas, tem explicações simbólicas, tem ensinamentos bonitos inclusive, mas não tem nada que seja comprovado pela ciência. A Bíblia, ela apresenta coisas comprovadas pela ciência. E outra coisa que a Bíblia tem, assim, que me chamou a atenção desde antes de me converter, é que a Bíblia, sendo um livro tão antigo, 4.000 anos, ela apresenta em diversos lugares fatos científicos e conceitos e entendimentos e ensinamentos que só foram descobertos pela ciência há pouco tempo. Quer dizer, há 4.000 anos tem explicações de coisas que só hoje a gente começa a entender. Mas o mais importante da Bíblia é que a Bíblia é o único livro cuja autoria é de Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra. Foi escrito por cerca de 40 homens que escreveram, mas escreveram sob inspiração divina. Nenhum outro livro atesta ser um livro escrito por Deus.
É o único livro que atesta ser escrito por Deus. Mesmo sendo os outros livros sendo considerados sagrados para as suas religiões, a Bíblia é o único livro que define a sua autoria como o Criador do céu e da terra. Quem é que inventou a Bíblia? Segundo a própria Bíblia, quem inventou a Bíblia foi o próprio Deus, Criador do céu e da terra, o único Deus verdadeiro. E Deus usou 40 escritores para escreverem sob a inspiração dele, certo? Então, é um livro muito especial, não é qualquer livro. E se é um livro muito especial, ele não tem prazo de validade, não é uma coisa que foi escrita há 4.000 anos e serve só para 4.000 anos, ou serve só como algo arqueológico. Não, a Bíblia, ela, como é um livro vivo, ela tem serventia para todas as épocas. Desde que começou a ser escrito, o que tem escrito na Bíblia tem serventia para a época em que foi escrito e para nós também. Esse é o livro especial. Uma coisa importante para a gente entender por que é importante a gente conhecer a Bíblia, porque a própria Bíblia ensina em vários momentos, a gente vai dar alguns exemplos, que meditar na Bíblia nos capacita para a vida e nos atrai bênçãos para a nossa vida. Meditar não é apenas ler. A palavra meditar significa tu vai ler e vai pensar e refletir sobre aquilo que tu leu. Aquele que faz isso, segundo a Bíblia, aquele que lê a Bíblia, aquieta o coração e reflete sobre o que leu e procura entender o que leu, ele se torna mais capacitado para enfrentar o dia a dia, os conflitos da vida, as lutas, e também atrai bênçãos de Deus para a nossa vida, aquele que medita. Eu vou dar alguns exemplos disso, então, são vários. Se eu fosse citar todos os exemplos disso, eu teria que passar o dia todo, ou provavelmente mais dias só falando sobre esse assunto, mas eu vou citar alguns. Por exemplo, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus fala assim: não te apartes desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que prospere o teu caminho e tudo lhe vá bem. Josué capítulo 1, versículo 8. Então aqui Deus está dizendo que se a gente manter, ele está falando isso para Josué, mas Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo conselho que Deus deu a Josué, também serve para nós. Se a gente manter o tempo todo meditando na palavra de Deus, que também é chamado na época livro da lei, nossos caminhos vão prosperar, porque a gente vai aprender com a Bíblia, e a Bíblia vai nos ensinar o caminho certo, e tudo que a gente fizer vai nos fazer bem, vai dar certo, se a gente seguir as orientações da Bíblia. Isso está em Josué capítulo 1, versículo 8. No Salmo capítulo 1, o Salmo todo está falando só disso. Eu fiz uns recortes, pegando o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, porque na verdade todo o Salmo 1 está falando que a Bíblia, que meditar na Bíblia atrai bênçãos e nos capacita. E também no Salmo está escrito, no mesmo Salmo, no capítulo 1 está dizendo que aquele que faz o contrário é amaldiçoado, né? Aquele que deixa de lado a Bíblia, aquele que para de meditar na Bíblia é amaldiçoado. Mas aqui eu quero falar só das bênçãos, e eu fiz um recorte do versículo 1, versículo 2 e versículo 3 do Salmo 1, dizendo: bem-aventurado o homem cujo seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite, e tudo o que fizer será bem sucedido. Então, muitos anos, centenas de anos depois de Josué ter recebido esse conselho de Deus, mais uma vez Deus dá o mesmo conselho através do Salmo. Ele confirma esse conselho. E depois de Jesus, continua ainda se confirmando esse mesmo conselho, Timóteo, que era um discípulo do apóstolo Paulo dá o mesmo conselho. Paulo dá a Timóteo o mesmo conselho que Deus deu a Josué, o mesmo conselho que Deus deu através do livro de Salmos. Timóteo vai receber do apóstolo Paulo, de Deus, e hoje nós. Então, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim:
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, quer dizer, chamar atenção, puxar nossa orelha quando a gente está fazendo uma coisa errada, corrigir, quer dizer, mostrar como fazer o certo. Então, nós estamos fazendo errado, a Bíblia mostra como fazer o certo. Instruir em justiça, ou seja, nos ensinar coisas justas, para que o homem de Deus, para que a pessoa de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perfeito quer dizer que a gente possa realmente nos aperfeiçoar, que a gente possa alcançar o nosso limite de maturidade espiritual, e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, a gente seja capaz de realizar qualquer coisa boa, porque a Bíblia nos ensina a fazer coisas boas. Isso vale para todos aqueles que querem ser homens ou mulheres de Deus, pessoas que querem ser dirigidas por Deus. Então, toda a Escritura, como está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura, não é um pedaço da Escritura, não é o livro, não é só a caixinha de promessas, não é só o manazinho, não é só aquele evangelho ou aquela, não, toda a Escritura é divinamente inspirada, de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é inspirada por Deus, e de Gênesis até Apocalipse ela é proveitosa para a nossa vida, amém? Mas tem mais uma pessoa que falou que meditar na Bíblia é importante. Essa pessoa foi o centro da Bíblia, o homem mais importante que já pisou na face da terra, Jesus de Nazaré, o Messias. Jesus, em vários momentos, aqui eu vou citar só 3 momentos, mas em vários momentos ele estimula, ele abençoa, e Jesus manda estudar a Bíblia. Eu vou pegar só 3 exemplos. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus está orando ao Pai, para o Pai dele, que é nosso Deus, e Jesus diz assim, Jesus diz que a Bíblia é a verdade que nos santifica. Jesus está dizendo assim para o Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra, Pai, é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Jesus está dizendo isso. Se a gente quer ter uma vida reta, se a gente quer ser transformado por Deus, se de fato a gente quer ser cristão, a gente precisa meditar nas Escrituras, porque é as Escrituras que nos santificam. Aqui não está, mas eu vou já dizer, em João capítulo 15, Jesus diz assim, João capítulo 15, versículo 2, se não me engano, vai dizer assim, pela palavra sois limpos. Nós somos limpos pela palavra, nós somos santificados através da palavra. Tem uma outra parte em que Jesus diz para que a gente deve examinar a Bíblia. Examinar é muito mais do que simplesmente ler. Examinar é estudar profundamente a Bíblia. É tu entender o que ela diz, é tu ir além, tu pesquisar aquele trecho. E Jesus não disse assim, leiam a Bíblia. Jesus não diz, deem uma passada de olho na Bíblia. Jesus não diz, escutem uma pregação por semana lá na igreja de vocês. Jesus não diz isso, ele diz assim, examine as Escrituras, que aliás é o tema dessa nossa aula. Examinar é estudar profundamente a Bíblia. Por quê? Porque nela há salvação. Quanto mais a gente conhecer a Bíblia, mais a gente conhece o caminho da salvação. Jesus diz assim, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Ou seja, quando a gente estuda a Bíblia profundamente, quando a gente examina as Escrituras, a gente descobre como alcançar a vida eterna, e a gente conhece quem é Jesus. Jesus está dizendo isso. E mais um exemplo é que o próprio Jesus dava aulas sobre as Escrituras, e o próprio Jesus soprou o Espírito Santo para quê? Para que os discípulos tivessem poder de fazer maravilhas também, mas principalmente para que os discípulos entendessem as Escrituras, porque Deus quer que nós entendamos as Escrituras. Jesus ensinava sobre a Bíblia,
e desejava que a compreendêssemos. É desejo de Jesus que a gente compreenda as Escrituras. Então, eu fiz um recorte no livro de Lucas, capítulo 24, um recorte do versículo 27 e um recorte do versículo 45. Em casa, leia todo esse trecho, do 27 em diante. Mas aqui, eu fiz só um recorte do versículo 27 e 45, que diz Jesus dizendo assim: então, iniciando por Moisés, a gente vai ver agora o que quer dizer isso, ensinando por Moisés, explicava-lhe sobre o que dele se dizia em todas as Escrituras. Jesus não ensinou apenas sobre um livro, Jesus ensinou sobre todas as Escrituras para os seus discípulos. E daí soprou sobre ele, e abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então, Jesus, ele ensinava sobre toda a Bíblia, e Jesus desejava, tanto é que deu esse dom para que os discípulos entendessem as Escrituras. Essa é a vontade de Jesus para a nossa vida, que a gente conheça todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, e que a gente entenda o que a gente está lendo. Esse é o desejo, segundo Lucas capítulo 24, versículo 27 e 45. Então, esse é um motivo, alguns motivos, entre tantos, para que a gente conheça a Bíblia, certo? Vamos passar adiante. Vamos entender como a Bíblia foi escrita. Como a Bíblia foi escrita. Pedi para a missionária Keila trazer um pouquinho d'água. No decorrer da história do relacionamento dos humanos com Deus, o próprio Deus escolheu algumas pessoas e a inspirou a registrar por escrito a sua palavra e as experiências do povo de Deus. Então, assim, como é que a Bíblia foi escrita? Não foi escrita tudo de uma vez. Não foi assim, alguém que chegou e disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever a Bíblia. Não foi assim. No decorrer da história, desde que o homem tomou consciência de Deus, e o primeiro homem que tomou consciência de Deus, que começou essa história foi Abraão. Antes disso tinha sido Noé, mas Abraão foi o que começou essa história. Desde que o homem começou a ter consciência de Deus, ele começou a se relacionar com Deus de maneira mais correta, aprender com Deus, porque Deus criou tudo. Quem é Deus? É aquele que criou o céu, que criou a terra, que criou as estrelas, que criou o universo, que criou os seres espirituais como os anjos, e foi Deus que criou tudo que existe. E Deus quis, por vontade dele, se relacionar conosco. E desde que Deus começou a se manifestar, Deus escolheu algumas pessoas para registrar o que ele falava e para registrar o que o povo estava dizendo, Então isso começou há muito tempo. Não foi escrito, obrigado. Entre todos os povos da terra, o povo escolhido para registrar a palavra de Deus foi o povo hebreu do Oriente Médio, Eles também são chamados, depois mais tarde passaram a ser chamados de israelitas. Hoje, até não coloquei aqui, mas hoje a gente costuma chamar de judeus, mas os judeus só começaram a ser chamados assim lá na Idade Média, Então faz pouco tempo que eles começaram a ser chamados de judeus. Era o povo hebreu que passou a ser chamado de povo israelita mais tarde. E entre todos os povos da terra, Deus escolheu esse povo para registrar as Escrituras. Isso não quer dizer que Deus não tenha se manifestado para outros povos. Até eu quero, aqui não está, mas eu quero trazer para vocês uma dica de leitura. O livro Fator Melquisedeque é um livro que Fator Melquisedeque, depois até a missionária pode ajudar. Fator Melquisedeque traz a história de outros povos não hebreus que tiveram contato com Deus. Então, Deus se manifestou para vários povos, mas Ele escolheu um povo para registrar a palavra dele. Esse povo foram os hebreus. Dentre as pessoas desse povo, Deus escolheu profetas que registrassem a sua palavra. Então, assim, não era todo o povo, mas dentro do povo hebreu, Deus escolheu
né, hoje a gente sabe que foi cerca de 40 pessoas que Deus escolheu dentro do povo hebreu para escrever a Bíblia no decorrer dos anos. Os textos inspirados por Deus, escritos antes do nascimento de Jesus, são chamados de Antigo Testamento. Em hebraico, que a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico, né? A Bíblia não foi escrita em português, nem em alemão, nem em inglês. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e também o Novo Testamento. Algumas partes do Novo Testamento foram escritas em grego. Mas todos os textos inspirados por Deus, escritos antes de Jesus nascer, são chamados de Antigo Testamento. Em hebraico, a gente chama Tanakh. Tanakh. Se escreve Tanash, com CH. Tanakh. Que quer dizer Torá, Nevim e Ketuvim. Então, os textos inspirados antes do nascimento de Jesus são chamados Antigo Testamento. Já os escritos inspirados por Deus, escritos depois que Jesus nasceu, escritos pelos apóstolos, pelas testemunhas de Jesus, são chamados de Novo Testamento. Novo Testamento. Então, o que é o Antigo Testamento? Os textos escritos antes de Jesus, os textos bíblicos escritos antes de Jesus nascer. O que são o Novo Testamento? Os textos escritos depois que Jesus nasceu. Só por curiosidade, em hebraico, o Novo Testamento é chamado como Brit Hadashah. Bem bonito o nome. Brit Hadashah quer dizer alguma coisa parecida como livro da fé. Olha que bonito, né? Tanakh quer dizer leis, profetas e escritos. E Brit Hadashah quer dizer o livro da fé. Bonito, né? Muito bem. Entre diversos escritos que havia, um grupo de sábios, e mais tarde confirmados pelos apóstolos e o concílio da igreja primitiva, definiram o cânon. O que quer dizer cânon? Entre todos os livros, muita gente escrevia em todas as épocas, mas quais eram os livros inspirados e quais não eram? Então, primeiro, um grupo de sábios chamados de rabi, hoje a gente chama de rabino, né? Um grupo de sábios do Antigo Testamento, durante anos analisaram vários livros e separaram 39 que disseram: não, esses livros realmente fazem parte, são inspirados por Deus. Esses outros todos, 100 e poucos livros, sei lá quantos livros que tinha, não são inspirados por Deus, mas esses 39 são inspirados por Deus. E depois, os 27 livros do Novo Testamento também foi confirmado por um grupo de sábios e pelos apóstolos que confirmaram esses livros e pelo concílio da igreja primitiva. Então, assim, o cânon fechado foi até o século II. O cânon do Antigo e Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi fechado em 420 a.C. Antes de Cristo. Foi fechado. O que quer dizer fechado? Que eles tentavam revisar e chegavam, quer dizer que durante 420 anos eles tentavam revisar o cânon para ver se acrescentavam ou tiravam e mantinham a mesma coisa. Quer dizer, isso quer dizer que é fechado. Tanto é que no século II, quando foi confirmado o cânon do Novo Testamento, o cânon do Antigo Testamento foi mantido. Os mesmos 39 livros. A gente vai ver também. De Jesus. Entre o ano 30 e o ano 90 depois de Cristo foi escrito. Entre o ano 30 e o ano 90 foi escrito todo o Novo Testamento. Já foi fechado no início do século II. Ou seja, o concílio da igreja, mais os sábios e tal, reunidos, estudando, disseram: não, essas cartas são canônicas. Canônica quer dizer estão dentro do padrão, né? E essas não estão. Mas essa pergunta que tu fez, né? Então assim, como é que ficou?
O que foi o cânon que se chegou? 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Esse foi o cânon que se fechou. Essa observação que tu fez, tem uma coisa interessante. Observação. Muitos livros ficaram de fora. Por que eles ficaram de fora? Porque eram escritos, mas esses sábios, o concílio da igreja, os apóstolos estudavam esses livros e diziam, não, peraí, isso aqui não é de Deus, isso aqui é coisa do homem, isso é coisa de homem. Esses livros que foram deixados de lado, são chamados livros apócrifos, quer dizer, livros, apócrifo quer dizer não confiável. Nós vamos ver isso já. Certo. Então, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Esse é o cânon que foi reconhecido pelos sábios antigos, pelos rabinos antigos, pelos apóstolos originais e pelo concílio da igreja primitiva. Esses aqui, sábios, rabinos, apóstolos e concílio da igreja primitiva, só reconheceu 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo. Tá? Muito bem. Organização do Antigo Testamento. Isso é muito importante. Porque por que as pessoas não conseguem, às vezes, se achar na Bíblia e tem que ficar procurando no índice e se perdem porque ficam procurando no índice? Porque não entendem que a Bíblia está organizada. Não. Se tu entender a organização de como está a Bíblia, tu vai conseguir achar sem precisar olhar no índice. Então, assim, precisa entender, o Antigo Testamento, ele tem 4 partes. E se tu entender a ordem das 4 partes, tu só de ouvir o nome do livro, ou se tu quer um determinado assunto, tu vai procurar em tal parte. Então, o que é o Antigo Testamento? A organização do Antigo Testamento são 39 livros que foram escritos. Quando foram escritos esses 39 livros? Entre o ano de 1700 a.C. e terminaram de ser escritos 420 anos antes de Cristo. Então, entre 1700 a.C. e 420 a.C. é que foram escritos por diferentes escritores em diferentes épocas, né? Não foram escritos por uma pessoa só, não, foram diversas épocas, teve livros que foram escritos e pararam de ser escritos. O último livro foi escrito 420 antes de Cristo. E na ordem que aparece para nós, no nosso cânon ocidental, os primeiros livros é chamado Pentateuco. O nome Pentateuco quer dizer 5 estojos. Por que é isso? Porque esses livros, porque hoje os livros são encadernados. Antigamente os livros eram um rolo de papiro ou como é que é o nome? Pergaminho, né? Rolos de pergaminho ou rolos de papiro. E para não estragar esses rolos, né, eram como um rolo não era papel, era pergaminho, era feito de pele de animal. Para não estragar, eles enrolavam e guardavam dentro de vasos ou estojos. E esses livros, eles estavam guardados originalmente em 5 estojos. Então, Pentateuco quer dizer 5 estojos. Dá para entender também como 5 livros. Esse livro, esse conjunto de 5 estojos, esse conjunto de 5 livros, é o que se chama Torá. E ela é comum, a Torá, ela é comum tanto aos cristãos quanto aos judeus, e se não me engano, a Torá também faz parte do Alcorão dos muçulmanos. Eu não tenho bem certeza, mas tenho quase certeza. Tá? Então, Torá, a palavra Torá quer dizer orientação de Deus, e também ela é conhecida como Lei de Moisés. Vocês lembram que eu citei Lucas 24, em que Jesus dizia assim, começando de Moisés? O que quer dizer começando de Moisés? Toda vez que no Novo Testamento falar Moisés, ele está falando desses 5 livros, não está falando de Moisés, está falando, toda vez que no Novo Testamento falar Moisés, está falando, quando Jesus diz assim, né, Moisés vos condena, não é que Moisés está condenando, é que o que está escrito nesses 5 livros condena, né?
Começando de Moisés, eu acabei de ler Lucas capítulo 24, começando de Moisés, Jesus ensinava, começando de Moisés, ou seja, começando da Torá, desses 5 livros. Que 5 livros são esses? Que 5 livros do Pentateuco, que é chamado de Torá, que é chamado de lei de Moisés? Quais são então os 5 livros da lei de Moisés? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, o Pentateuco, chamado de Torá ou chamado de lei de Moisés, o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Logo em seguida vem, depois do Pentateuco, vem os livros históricos. Os livros históricos são livros contando a história do povo de Deus. A gente vai ver isso logo em seguida. São, então, o livro de Josué, escrito por Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, o livro de Samuel. Tem 2 livros de Samuel, o primeiro de Samuel e o segundo de Samuel. Também tem o livro de Reis, também tem 2, primeiro de Reis e segundo de Reis. O livro de Crônicas, que é também 2, primeiro de Crônicas e segundo livro de Crônicas. E daí vem o livro de Esdras, vem o livro de Neemias e vem o livro de Esther. Esses são os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aqui tem uma pegadinha, porque muitas pessoas que leem um livro, por exemplo, o livro de Jó, pensam que Jó é um livro histórico. Por quê? Porque está contando uma história, né? Mas o livro de Jó não está no livro histórico. Jó algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas colocando o livro de Jó como sendo o último livro histórico, mas na verdade Jó é o primeiro livro poético, e eu vou explicar por quê que é o primeiro livro poético. Os livros poéticos, eles têm a estrutura de poesia, eles são escritos em forma de poesia, por isso são chamados poéticos. O livro de Jó, ele é escrito em forma de poesia, por isso que ele está colocado como o primeiro livro poético. Então, depois dos livros históricos, vem os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São todos livros. Cantares também é chamado de Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão. Tá? E por último, nós temos os livros proféticos. Para facilitar, se separa os livros proféticos em proféticos maiores e proféticos menores, ou seja, aqueles com maior volume de escritos e aquele com menor volume de escritos. Os proféticos maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Uma observação: o livro de Lamentações também é uma poesia, mas é colocado entre os proféticos porque o que sobressai não é a poesia, mas o que sobressai é o conteúdo profético dessa poesia, certo? E depois vem os 12 escritos menores, os profetas que escreveram menos, são 12: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ou seja, os livros proféticos são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses são os livros proféticos. E agora entra a tua pergunta, irmão. Na Idade Média, a Igreja Católica passou a adotar também mais 7 livros apócrifos no Antigo Testamento, esses livros estavam em anexos na Septuaginta, que era uma versão grega do Antigo Testamento. Teve uma versão grega para o Antigo Testamento, chamada Septuaginta, ou versão dos 70, que foram 70 sábios que traduziram a Bíblia do hebraico e aramaico para o grego, o Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o grego, e eles terminaram de traduzir, e tinha na época
7 livros que eram muito lidos, eram livros históricos e livros muito lidos, e eles encadernaram junto, nos mesmos rolos, eles colocaram esses 7 livros a mais. Mas na época eles não consideravam esses livros canônicos, eles não eram considerados livros inspirados, eram só livros que nem hoje nós temos as Bíblias de estudo, né? Hoje nós temos a Bíblia de estudo, a gente não considera os estudos como sendo inspirados por Deus. O estudo é do teólogo que estudou a Bíblia e coloca os estudos, mas a gente não considera no mesmo grau de igualdade. Então, aqueles guias de estudo que tem anexo na Bíblia, a gente não considera como inspirado por Deus, são só explicações. Pois é, naquele tempo, na Septuaginta, eu não vou lembrar agora a data que foi escrita a Septuaginta, eles pegaram 7 livros que eram muito lidos e que contavam histórias desse período, que foram escritos entre 420 e no período mais ou menos do nascimento de Jesus, né? Esses 7 livros, e eles acrescentaram, mas eles não consideraram como Bíblia. Quais são esses livros que eram apócrifos e foram só considerados? Tobias e Judite, que são livros históricos; Sabedoria Eclesiástica, que são livros poéticos; Baruque, primeiro de Macabeus e segundo de Macabeus, e além de alguns acréscimos que tinham feito no livro de Esther e no livro de Daniel. Isso tudo é apócrifo, isso tudo é não confiável, não era reconhecido como inspirado por Deus, nem pelas pessoas que escreveram a Septuaginta. Foi só acrescentado, que nem nossas Bíblias de estudo hoje. Talvez daqui a alguns centenas de anos, as pessoas vão pegar as nossas Bíblias de estudo e vão dizer: será que o pessoal do século 21 acreditava que isso também era canônico? Né? Não é canônico, não é canônico, é só um guia de estudo. A Bíblia são esses 66 livros. Eles também acreditavam, a Bíblia era aqueles 39 livros, eles acrescentaram esses como um anexo. Só que a Igreja Católica, mais ou menos no século 4 ou 6, agora não estou lembrado, depois vocês podem pesquisar sobre isso, a Igreja Católica adotou esses 7 livros e disse: não, isso aqui também é canônico. Por isso que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais, e mais um trechinho a mais no livro de Esther, e mais um trechinho a mais acrescentado no livro de Daniel. No entanto, no século XVI, em 1517, não foi só em 1517, já tinha antes disso, mas em 1517 foi um marco histórico. Os reformadores protestantes, eles começaram a avaliar isso e retiraram tudo aquilo que foi acrescentado. Então eles retiraram o que foi acrescentado e voltaram ao cânone que os apóstolos usavam. Eles voltaram ao cânone que a igreja primitiva usava, que era os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo, certo? É a mesma coisa que tu lê hoje, né, a Cabane, né? Tá bom, pode ser um livro interessante, pode ser, mas não é Deus que inspirou, né? Pois é, então é a mesma coisa, sabe? Um livro que estava, esses 7 livros e esses trechos eram livros que eram muito comentados, e os 70 sábios, quando traduziram para o grego, aproveitaram e colocaram também esses livros. Bom, então, e na Reforma Protestante, em 1517, um pouco antes também, os reformadores protestantes, não foi isso? Quando a gente fala de Reforma Protestante, a gente não pode pensar só em Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um líder importante, foi um líder importante, mas tinha vários outros, tinha Calvino, tinha vários outros, Riglio e Hus. Na verdade, eles são livros sem fundamento cristão. Sem inspiração divina, não foram inspirados por Deus. Não foram inspirados por Deus. São livros, mas não são inspirados por Deus. E por isso foram retirados. Então, a Bíblia evangélica, a Bíblia protestante, ela nada mais é do que a mesma Bíblia que a igreja primitiva usava.
E a Bíblia católica é a Bíblia primitiva, mais 7 livros que foram acrescentados. Então vamos lá. Mas o que tem então nesses livros? A gente viu então que o Antigo Testamento se organiza em 4 partes: Pentateuco, históricos, poéticos e termina com os proféticos. O que cada um deles tem? O que tu vai encontrar se tu for ler os 5 livros iniciais, o Pentateuco, a Torá, a Lei de Moisés? Nesses 5 livros tu vai encontrar o seguinte: a história da formação do mundo e do povo de Deus. Aqui sim, no livro, no Pentateuco, vai mostrar Deus como Criador. Deus não cria apenas o universo, mas Deus cria também o ser humano. As experiências dos seres humanos com Deus, as doutrinas e ensinamentos de Deus para o ser humano. Então, nesse livro da Lei de Moisés, nessa Torá, no Pentateuco, nesses 5 primeiros livros, a gente vai encontrar a história da formação do mundo e do povo de Deus, a experiência dos seres humanos com Deus e as doutrinas e ensinamentos de Deus para o ser humano. Então, se tu quer saber como é que Deus criou o mundo, tu quer saber como Deus começou a se relacionar com o ser humano, tu tem que estudar o Pentateuco. Quer saber o que Deus ensinou para nós? Estude o Pentateuco, né? Então esse é o que contém nesses 5 livros. Depois disso segue os livros históricos. O que tem nesses livros históricos? O livro histórico conta a história do povo hebreu, israelita, e como Deus interviu na história desse povo, os erros que esse povo cometeu e os acertos que esse povo cometeu no decorrer da sua formação. Então tu quer saber como se iniciou o relacionamento do homem com Deus, como Deus foi organizando o seu povo e quais os erros que os homens cometeram e como eles se superaram desses erros. Então tu tem que ler os livros históricos. Agora, se tu quer saber a sabedoria de Deus para nós, seres humanos, se tu quer saber como a gente deve louvar a Deus, como a gente deve suplicar a Deus, como a gente deve receber ensinamento de Deus, a gente deve ler os livros poéticos, porque os livros poéticos é a sabedoria de Deus para o ser humano em forma de cânticos e poemas. Ele está todo em forma de cântico e poema, e por isso ele usa muito simbolismo, muita linguagem metafórica, ele usa muita linguagem poética. E neles tu vai encontrar louvores, cânticos a Deus. O livro de Salmos é um inário, é o inário mais antigo da humanidade, é o livro de Salmos, são 150 cânticos. Também tem orações em forma de súplicas, oração em forma de louvor e muito ensinamento de Deus para nosso dia a dia. Isso tudo está nos livros poéticos. Se tu quer isso, é os livros poéticos que tu deve ler. Aqui eu até cometi um erro, eu coloquei, depois vou corrigir. Proféticos, tanto os maiores quanto os menores, é igual. O que tem nos livros proféticos? É as instruções diretas de Deus para os seres humanos através dos profetas que o ouviam e tinham sonhos e visões dadas por Deus para orientar ao povo. A consequência futura dos atos do presente: bênção se em obediência a Deus, ou maldição se em desobediência a Deus. Os planos de Deus para o futuro do seu povo e de toda a humanidade. Então o que tu vai encontrar nos livros proféticos? Em todos eles, instruções diretas de Deus, não em símbolos, né? Claro que às vezes Deus vai usar símbolos, sonho e visão, mas direta, dizendo assim: tu está cometendo tal erro e o povo está cometendo tal erro, e a consequência desse erro é que vai acontecer tal coisa de ruim. Mas se tu ir por outro caminho, se tu mudar o teu caminho e fizer assim como Deus está ordenando, o resultado vai ser diferente, vai ser bênção para a tua vida. Todos os proféticos estão dizendo isso. E também nos proféticos estão dizendo, Deus está revelando aos profetas o que Ele vai fazer com o povo dele. Primeiro com o povo hebreu, e também falando o que vai fazer com o povo nos últimos tempos, ou seja, para a igreja. Então, nos livros proféticos é isso que é ensinado.
tanto nos maiores quanto nos menores. Em todos eles são instruções de Deus e planos de Deus para o futuro da humanidade. Quer saber o que Deus tem para instruir para a vida da igreja e para a tua vida? Então leia os livros proféticos. Quer saber quais são os planos de Deus para o futuro da igreja? Leia os livros proféticos. Missionária Keila, como é que eu estou de tempo? Que horas são? Será que interrompemos aqui e continuamos na próxima? Certo? Certo? Então, para a gente não... Então, nesse primeiro... O que nós vimos? Vou fazer assim, bem rapidinho. Na aula de hoje, o que nós vimos? Que a Bíblia é um livro especial, diferente de todos os outros livros, porque é o único livro que foi criado por Deus, que meditar na Bíblia nos capacita para a vida e atrai bênçãos, que Jesus manda estudar a Bíblia, que a Bíblia foi escrita no decorrer da história por 40 homens escolhidos por Deus, né? E são 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, que foram selecionados por sábios e pela igreja primitiva, que o Antigo Testamento se organiza em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, e que o conteúdo do Antigo Testamento, o Pentateuco tem a história e a formação do mundo e a doutrina, os históricos têm a história do povo e a formação do povo de Deus, os poéticos têm a sabedoria de Deus em forma de poesia, e os proféticos têm as instruções de Deus para o povo e os planos de Deus para o futuro do povo de Deus. Nessa primeira aula nós vimos isso. Na próxima aula, na aula número 2, nós vamos estudar a organização do Novo Testamento, o conteúdo do Novo Testamento, e vou dar várias dicas de leitura para conhecer a Bíblia e entender como entender a Bíblia, porque não é simplesmente tu ler, mas tu precisa entender. Então a segunda aula vai ser sobre isso, o Novo Testamento e também como entender a Bíblia e mais dicas de leitura para que a gente consiga entender a Bíblia e ter a Bíblia. Esse foi a aula de hoje e eu quero te convidar a fazer as tuas questões, colocar as tuas questões para ti que está no site, colocar aqui embaixo, tanto no blog Coração Aquecido, embaixo dessa postagem tem espaço para comentários, também no canal do YouTube também tem espaço para comentários, e no Facebook também tem espaço para comentários. Coloca teus comentários com tuas dúvidas, com as tuas observações. De repente alguma coisa que eu esqueci de colocar, tu pode acrescentar: ô pastor, faltou tu dizer tal coisa, faltou tu dizer tal data, ou, né, faça teu comentário e participe, e nós queremos que tu faça parte disso. E até a próxima aula, que Deus abençoe.